né? E vamos começar, né, falando um pouquinho, professor, sobre o nosso tema, né, a ascensão e o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que isso se relaciona, professor? E como é que a ascensão de nosso Senhor, como está na Sagrada Escritura, né, nosso Senhor subiu aos céus. Né? Por que ele subiu aos céus? O que ele disse antes de subir aos céus? E como é que isso se relaciona com o reinado de nosso Senhor? Por que isso é tão importante? Por que a ascensão de nosso Senhor não foi só a subida dele para habitar no céu, para ficar olhando lá por nós? Como é que isso se relaciona com a vida da igreja e com o reinado dele na terra? Né? Bom, a ascensão, eu acho que dos grandes episódios da vida de Nosso Senhor, talvez seja o menos considerado e falado e tratado pelos católicos, eu creio. Se fala bastante do nascimento, da paixão, da ressurreição. A ascensão geralmente é esquecida. E relacionando com o nosso tema, que é o reinado social de Cristo, é bastante interessante que uma das menções mais explícitas, uma das indicações mais explícitas do reinado social de Cristo, que nós já tentaremos explicar o que é, uma das indicações mais explícitas dele está justamente no momento anterior à ascensão, que são as últimas palavras que ele endereçou aos seus apóstolos, à igreja nascente, conforme registrou São Mateus, o episódio que alguns chamam de a Grande Comissão, tal como está lá descrito no último capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas antes de chegarmos nisso, só respondendo à pergunta, por que foi necessário que ele subisse aos céus? Ele mesmo respondeu, né? Era necessário que ele voltasse para o Pai, para que o Espírito Paráclito fosse derramado sobre a igreja. Ele mesmo dá indicação disso. E de fato foi o que aconteceu. Depois que ele subiu aos céus, ele deu, na verdade antes, né, ele deu ordem expressa de que a igreja ficasse em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado, e foi o que aconteceu. A igreja permaneceu em oração, tal como narrado nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, a igreja permaneceu em oração no cenáculo, os apóstolos, Nossa Senhora, os primeiros discípulos, as santas mulheres, até que o Espírito Santo foi derramado, e ali começa, de fato, a vida pública da igreja. A igreja, ela tem, a fundação da igreja, ela tem vários marcos que podem ser chamados de nascimento da igreja por algum aspecto, mas geralmente se reconhece, se não me engano é o Papa Pio XII que fala disso, na Mystic Corporis, mas o nascimento da igreja se dá, de fato, no Calvário, quando o lado de Nosso Senhor foi atravessado pela lança do centurião, mas o nascimento público da igreja foi no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo e o subsequente primeiro sermão de São Pedro, a conversão que conclama, aquilo ali é de fato aquele sermão de São Pedro, depois do Pentecostes. Quando do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, é de fato ali o nascimento público da igreja. A primeira vez que a igreja faz uma exortação pública ao mundo à conversão. E uma declaração de guerra ao mundo também, porque São Pedro diz, aqueles que vocês crucificaram era o Messias. Então, o próprio Senhor disse, ele tinha que subir aos céus para que o Espírito Santo fosse dado, para que o Paráclito fosse dado. A ascensão não é só uma despedida. Né? Não é uma despedida. Né? E é claro, e também os escritores, os intérpretes, os comentadores, os padres da igreja, os doutores, sempre, ao examinar a realidade da ascensão, apontarão, ele sobe aos céus para abrir o caminho para todos nós, né? Para dar uma indicação de qual é a finalidade da nossa vida, que é o céu. Enfim, ele quis também, né, que a presença sensível dele não permanecesse com a igreja. Ele quis, de fato, ele quis permanecer com a igreja, de fato, no Santíssimo Sacramento, e estando, de fato, com a igreja, ele prometeu, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, mas sem ser visto, né, sem que essa presença dele fosse
fosse vista como era vista É. enquanto ele caminhava entre nós. Ele quis que assim fosse, mas ele permaneceu com a igreja, né? Ele prometeu e ele prometeu que estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. E a Eucaristia, indiscutivelmente, é a maior forma dele estar com a igreja ao longo dos séculos. Mas então, a realidade da ascensão é a consumação da vida terrena de Nosso Senhor, e o grande evento seguinte a ela, que é o Pentecostes, é o nascimento no início da história da igreja, enquanto a igreja pública, a igreja conhecida e vocacionada à conquista do mundo, tal como ele ordenou antes da ascensão. Mas, então, respondendo à pergunta, logo antes de subir aos céus, ele deu uma ordem. Qual ordem é? Aquela que está lá em São Mateus: ides, todo poder, na verdade ele diz, todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Bom, todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Uma evidência clara da soberania dele. E realeza, né? Da realeza dele. Não a única, mas uma delas, né? E todo poder me foi dado no céu e sobre a terra, ide, portanto, e fazei discípulas todas as nações, todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Interessante é que nessa passagem de São Mateus, Nosso Senhor, ele não ordena que os seus apóstolos vão evangelizar somente as pessoas, os indivíduos, as criaturas individuais, mas as gentes, as nações. As nações. Na verdade, isso é a realeza social de Cristo. Na verdade, a cristandade será isso. As nações que fazem parte da igreja. E chegaremos lá, né? Mas então, uma indicação clara de que não apenas as pessoas, mas também os povos, eles devem integrar a igreja. E a vida de Nosso Senhor, ela está repleta de menções da realeza. Na verdade, antes mesmo da vida de Nosso Senhor, ela já estava. Por exemplo, o fato de que Nosso Senhor, ele quis nascer de uma estirpe real, que é a estirpe de Davi. Na verdade, isso nas profecias veterotestamentárias é uma insistência muito grande. E isso também, a realização dessa profecia é insistida no Novo Testamento. Cristo como o filho de Davi. Quem é Davi? O rei. Ele era de linhagem real. Outra coisa, quando um dos presentes, né, que Nosso Senhor recebeu dos reis magos, um deles é justamente o ouro, uma alusão à sua realeza. O incenso, a divindade, a mirra, o seu sacrifício. Quando Pilatos pergunta, vós sois rei? Ele responde, sim, sou rei. Então, a realeza, ela é de fato uma realidade presente no Evangelho, e a igreja nunca duvidou que de fato Cristo fosse rei. E, como ele disse, todo o poder me foi dado sobre a terra. Então, a realeza de Cristo não é um elemento acidental, digamos assim, da fé católica. Na verdade, é algo essencial, na verdade, é uma realidade de fé.